Pessoas extraordinárias, histórias inspiradoras, temáticas que vão levar você a uma reflexão. A partir de agora, está no ar, na Lully FM, Diego Bino Entrevista. Shivaya Namaon, Shivaya Namaon, Shivaya Namaon. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre terapias alternativas? Hoje vou bater um papo com a terapeuta Márcia Oliveira e acompanhar de perto uma cerimônia indígena com as sagradas medicinas da floresta, como ayahuasca, rapé e sananga, que tem como objetivo promover o equilíbrio e a harmonia no corpo, mente e espírito. Essa noite vai ser uma noite de muita cura, de muito amor e de muita confraternização. Xavá, primeiramente quero agradecer a Deus. Meu nome é Machar Chukun Xuninawa, e hoje vai estar acontecendo uma grande cerimônia, né, no Espaço Carijó, com a medicina sagrada da floresta, né, com rapé, com sananga e uni. São a medicina sagrada que hoje vai ser utilizada, né, hoje na cerimônia, para a gente se conectar ao astral, né, se conectar ao nosso superior, nosso grande Deus, buscar a cura, buscar a libertação, né, do nosso pensamento, trazer coisas boas e energia para nossa irmandade. Xavá, Xavá, Xavá. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diego Bino Entrevista. Hoje vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. E é com muito prazer que eu recebo ela, Márcia Oliveira, terapeuta. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho de muita entrega, de muito amor, de muito respeito, que a gente vem trazendo através das terapias integrativas, com qualidade de vida, com autocuidado. É isso aí, Márcia. Para a gente iniciar o programa, eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é a Márcia Oliveira? Então, eu sou Márcia Oliveira, terapeuta integrativa, trabalho com as medicinas naturais, com a medicina ayurvédica, com os florais, aromaterapia e também com as vivências e técnicas de terapias naturais, né? Onde a gente traz vivências na natureza, a conexão com a terra, com os elementais, né? Com os 4 elementos aí que a gente tem ao nosso redor, né? Então é vivenciar isso e estar ali com entrega, com respeito, com gratidão, a cura, a autocura, cuidando de si e cuidando dos outros, né, também, porque quando a gente traz um trabalho integrativo, ele já diz, né, é integrativo, está integrando. Então a gente trabalha em prol do quê? Do desenvolvimento humano. E isso traz com que os grupos se tornem cada vez mais fortes e a gente possa andar junto, né. Inclusive, Márcia, por falar também nessas terapias, muito tem se destacado o xamanismo ultimamente. Pessoas como Didi Alok, o Whindersson Nunes, o Will Smith, têm difundido também essa cultura através das mídias sociais e muitas pessoas têm procurado. Porque muitas pessoas às vezes estão passando por um momento difícil, mas não querem, de repente, tomar ali um antidepressivo, um medicamento tarja preta, e essa tem sido uma nova opção também, de forma que as pessoas venham cuidar de si próprio, que venham ter uma ligação maior também com a natureza. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente tem um trabalho com os povos originários brasileiros. Nesse trabalho indígena, são trazidas as medicinas naturais, né, que a gente chama as medicinas sagradas, que são chás, trabalhos com folhas, com ervarias, bate-folha,
Também a medicina do rapé, a medicina da sananga e a medicina do uni, ayahuasca, né? Muito conhecido no Brasil como Santo Daime, né? Mas, porém, a gente está falando do chá, ayahuasca, que é uma medicina de muita cura, que traz muitos benefícios. Essas medicinas naturais não são medicinas que a gente tem acesso em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer farmácia. Então, é uma coisa que vai muito além, onde você tem um momento de entrega, um momento que é o momento do teu auto-olhar mesmo, do teu autocuidado. Quando você vai para uma cerimônia indígena, num trabalho xamânico, você está ali num grupo, você está integrando um grupo que tem um propósito. Então, a gente traz ali no nosso propósito de vida o que a gente está, para onde a gente está olhando, o que a gente está trazendo para a nossa vida. Então, é esse auto-olhar que a gente fala na espiritualidade, que não como religião, né? Mas uma espiritualidade é uma coisa muito universalista, onde a gente se integra com esse todo. E ali a gente tem pessoas de todos os segmentos espiritualistas, né? Desde umbandistas, kardecistas, a gente muitas vezes canta louvores para Deus, porque a gente evoca o quê? Quando a gente fala de grande espírito, quando a gente fala de Deus, Jeová, Alá, é tudo mesma energia, é o todo, né? Onde a gente traz uma energia superior, né? Onde a gente coloca a nossa fé, a nossa boa vontade, a nossa intenção, o nosso amor, a nossa dedicação. Então, a maioria das pessoas chama de Deus, cada um chama da forma, né, que entende. Mas essa energia que move o mundo, que move o universo, que move as pessoas e nos enche de amor. Então podemos dizer que o xamanismo, a religião é o amor. Existem pessoas ali de repente que frequentam a igreja evangélica, outros que são católicos, pessoal da Umbanda, espíritas. E eu gostaria que você falasse também como é que acontece essa cerimônia. Para quem não conhece, como é que funciona a cerimônia da ayahuasca? Então, uma cerimônia, existem vários formatos de cerimônias, né? Como a gente tem no Santo Daime, que é uma ritualística mais que se reza ao Pai Nosso, Ave Maria, um ritual xamânico, quando a gente fala de xamanismo norte-americano, que trabalha com as direções, que trabalha com os 4 elementos, mas principalmente trabalha com as direções. Aí é um ritual onde se faz a fogueira, né? E a gente canta os cantos xamânicos, toca o tambor xamânico ao redor da fogueira, evocando as boas energias, pedindo as limpezas. E a gente tem também outras medicinas naturais, como queimar a sálvia para fazer a limpeza do seu campo energético, e várias outras ritualísticas que são feitas durante aquela noite. Geralmente os trabalhos xamânicos são feitos à noite, né? Durante aquela noite, ao redor da fogueira, ali são feitas intenções, orações, rezos sagrados, né? Que são cantados e tocados ao tambor. Agora também a gente tem as pessoas que tocam no violão, né? Às vezes tem lugares que a gente vai, tem muitos músicos, mas todo mundo canta junto, todo mundo interage ao redor da fogueira, a gente canta e dança ao redor da fogueira. Porque o fogo, ele é ancestral, então a gente traz essa energia do fogo, né? O fogo sagrado, como a gente costuma chamar. E aí, então a gente tem esses rituais, essa forma de ritual xamânico, rituais indígenas, também com os povos originários brasileiros, as pajelanças, o trabalho com os pajés, com os caciques. Então você vem, como no xamanismo, a gente tem o xamã, nas tradições indígenas brasileiras, a gente tem o pajé. Pajé, o cacique, né, ou a pajé, né, tem o pajé, tem as lideranças que conduzem um trabalho espiritual. E aí é uma outra forma de trabalho, muito parecida com o xamanismo, chama os elementos, chama os animais de poder, com os rezos sagrados de cada etnia, de cada tradição. Então, cada tradição tem os seus cantos, seus rezos sagrados, que geralmente também são feitos na fogueira, ao redor do fogo, cantando, tocando ao violão, e todas as orações, né,
elas são feitas cantadas, então por isso a gente chama de rezos, os rezos sagrados, que são cantados ao maracá também, com acompanhamento, as pessoas acompanhando, cantando, dançando, confraternizando, porque sempre também você dançar, você cantar, você está louvando a Deus, louvando ao grande Espírito, louvando as energias superiores, trazendo alegria, trazendo esse amor, essa vontade de viver, porque às vezes as pessoas estão tão desanimadas com a vida, estão com tantos problemas, com tantas dificuldades, e chega um momento que não tem mais o que vai me estimular, o que vai me apoiar, o que vai me ajudar. E aí é um momento onde você é movido pela sua fé, você traz essa força de dentro para fora. E tem histórias que são muito impactantes. Você imagina, por exemplo, a pessoa que viu o pai sendo assassinado. É forte falar isso, mas existem pessoas que passaram por isso, que muitas das vezes não conseguem evoluir na vida porque tem um trauma. Existem pessoas, eu vou falar aqui um caso real de uma pessoa que eu conheci, que ela perdeu um casal de gêmeos. Hoje eu amo a minha filha é tudo para mim. Eu tenho uma filha, quem me conhece sabe, minha filha tem pouco mais de 2 anos, eu não me imagino viver sem minha filha. Agora você imagina quem perde um casal de gêmeos, a dor que sente. Então tem pessoas que muitas das vezes precisam de um apoio, de uma cura. Eu estava até vendo uma pesquisa que saiu no Profissão Repórter, naquela matéria sobre a ayahuasca, e um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pegou 100 pessoas que estavam passando por um processo de depressão, um momento difícil na vida, e dessas 100 pessoas que consagraram a ayahuasca, 67% apresentaram melhoras. Sim, inclusive assim, eu tenho experiência como terapeuta com vários casos, com dependência química. Eu tenho inclusive um depoimento de um médico, né, que a gente não pode expor, né, mas ele falando para o paciente, né, um paciente que é meu paciente na terapia, e falando assim para a pessoa, você foi à cerimônia, você tomou o chá? Que bom, então agora eu vou tirar a medicação, você vai ficar só com estabilizador de humor, lítio, que você faz a pausa quando for consagrar a ayahuasca, e você, agora essa é o seu remédio, a sua medicina, porque está te fazendo bem. E a pessoa as pessoas vêm e me falam, o nível de dependência química, né, que tem pessoas que relatam que tomam ayahuasca e nunca mais usam drogas, e pessoas que usavam drogas todos os dias. Algumas vão espaçando e vai diminuindo, mas geralmente é bem radical, assim, né, porque como se fosse não, né, ela traz um despertar da sua consciência. O que a ayahuasca faz com você? Ela te desnuda, ela te deixa ali de frente para o espelho, cara a cara. Não tem como você fingir, não tem como você mentir, é você com você mesmo. E aí é o momento que você diz assim, tá, agora chega, eu preciso fazer uma transformação real na minha vida. E como que eu faço isso? Para isso eu tenho que mudar todos os meus hábitos, mudar tudo. Tenho que fazer diferente, porque se eu não fizer diferente não vai mudar. Então ela te traz para esse momento do agora. Então agora eu vou pegar tudo que acontece numa cerimônia. O que acontece na cerimônia? Você tem uma sensação de muito amor, de muito acolhimento, você está ali numa roda de cura, como a gente chama, né? Conexão com a natureza. Em conexão com a natureza, uma roda de cura, com pessoas que estão ali com propósitos parecidos. Então você se sente acolhido, você está dentro de uma egrégora, né? Tem uma força ali de uma união, né? Então você percebe que naquele momento você desperta. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Muitas pessoas até me narram, né? E dizem assim, chega um momento da cerimônia que dizem, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Nesse lugar, nesse trabalho, já estou cansada, meu corpo já está doendo, porque às vezes a cerimônia demora horas, em torno de 7 horas uma cerimônia. Então é para você olhar mesmo, é para você olhar para dentro. Tem um momento do silêncio, um momento de meditação. Então é o momento que você desperta para você. Quem é que para por 7 horas para ficar olhando para si mesmo? Fala para mim. Verdade. E uma sessão terapêutica? Você fica 1 hora e tá ali, ó, eu tenho que ir pro supermercado, ou eu tenho que buscar filho na escola, ou 1 hora de terapia pra gente já é uma eternidade.
Imagina você ficar, são 7 horas de terapia. 7 horas de terapia e tudo com acelerado, com aceleramento. Não é como se você pegasse e acelerasse o vídeo. É isso que acontece. É como se passasse a sua vida toda na sua cabeça, é isso? Também. Tem algumas pessoas que têm essas visões, as imagens, né? A gente fica lembrando de cenas, situações da nossa vida. E aí vem aquela autoanálise, né? Às vezes muito crítica, às vezes de não aceitação, às vezes é você olhar mesmo para a sua sombra, sabe? Você olhar para dentro de você, você olhar para as suas sombras, porque nós somos seres feitos de sombra e luz. E o que eu vim fazer aqui? Eu vim só olhar para a luz? Claro que eu quero só olhar a luz, mas eu também tenho o meu lado sombra. E então, o que a gente vem? Iluminar a nossa própria sombra. Né? Essa coisa de você trazer o auto-olhar, você está iluminando a própria sombra que você está olhando. É que nem você pega assim, você tem um machucado. Você cai, se machuca e se corta. O que você tem que fazer? Você não tem que ir lá, cuidar do machucado, limpar, fazer o curativo e esperar cicatrizar? É a mesma coisa. É da mesma forma. E só com cuidado e amor é que se resolve. Então, quando você tem uma questão que você não consegue resolver, é fato mesmo, tem que olhar para ela. Por que hoje em dia a gente está aí buscando a terapia? Né? Todo mundo aí, a era da terapia, todo mundo vai fazer terapia. Terapeuta tem que fazer terapia também. Também faço terapia. Se não fizer terapia, né? Porque é isso. O que a terapia faz? Você olhar para as suas questões que você está sempre fugindo. Porque tenho muito trabalho, porque tenho que cuidar dos filhos, porque tenho que cuidar do meu casamento, porque tenho que fazer isso, porque tenho que... Não tenho tempo para terapia. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para terapia. Por quê? Não quer olhar para você. A gente não quer olhar. E isso é fato. O ser humano não gosta de olhar para os seus defeitos, não gosta de olhar para si mesmo. Mas chega uma hora que se você não se encara, você não faz diferente, você não muda nada. Você não consegue fazer diferente. Você só consegue fazer diferente olhando aquilo que você está fazendo. Por que está doendo? Por que eu estou sofrendo? Então eu vou olhar para essa dor, para esse sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Ah, olhei. Só o fato de você parar e olhar para aquilo, as respostas já começam a vir. Porque você está fazendo um autocuidado, você está tendo um auto-olhar. E aí, no momento que você para olhar para você consegue resolver as suas questões. Interessante, Márcia, que o ser humano, às vezes, quando tem um carro, que ele tem um prejuízo, que ele bate o carro, ele tira dinheiro de onde ele não tinha para poder pagar aquele prejuízo. Mas muitas das vezes é algo que vai trazer uma melhora, né, no estado emocional que ele está vivenciando ali, ou trazer até mesmo uma cura, podemos dizer assim. Ele fica assim, mas eu não tenho dinheiro e tal. Isso também entra na questão das prioridades, né? O que é que você tem priorizado na sua vida? Também. Muito importante o priorizar e o se nutrir. Do que eu estou priorizando, do que eu estou me nutrindo, né? Porque essas prioridades trazem a tua autonutrição, né? O que você tá trazendo para a tua vida? Existe todo um trabalho também antes de iniciar a cerimônia, tem uma ficha que é preenchida. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a questão da responsabilidade. Sim, então, a gente traz a questão também do cuidado físico, né? Com a fisiologia da pessoa, né? Porque a ayahuasca é um chá, você vai ingerir não só a ayahuasca, o rapé, a sananga, são coisas que você vai ingerir. E essa ingestão, você tem que saber da condição física da pessoa. Então, a gente faz uma ficha de anamnese, não só física, né? Psicológica, emocional, espiritual, porque é uma cerimônia, né, espiritualista. Então, aí nessa ficha de anamnese, a gente vai saber a condição física da pessoa. Porque também a ayahuasca, ela tem interação com algumas substâncias e com alguns medicamentos. Não, a gente é contra que a pessoa que toma medicamento. Não, mas tem que haver um cuidado, porque tem interações do chá com a medicação. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado, né? Então, a gente vê muitas histórias por aí, né? Nas mídias de pessoas, porque a pessoa enlouqueceu, tomou ayahuasca e enlouqueceu. Não, o que acontece é que pode ter havido uma interação. Pessoas que têm algum tipo de problema, tipo esquizofrenia, transtornos esquizoides, né? Esquizofrenia, borderline severo, várias outras questões que impedem essa pessoa de poder consagrar a ayahuasca, que não é que impeça, né, proíba, mas esse cuidado. A gente não oferece a medicina para pessoas que têm certos tipos de problema que tem interação.
como o chá, ou com a pessoa que tem pressão alta, que tem problema cardíaco. Então, tem uns cuidados aí, não que ela não possa também, mas tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado. Então, não é só servir o chá, né, de uma forma só pensando, eu estou aqui, eu entrego para o espiritual e tudo bem. Também a gente confia na espiritualidade, mas a gente tem a nossa parte, que é ensinado, né? Se chegou até nós o conhecimento, é porque Deus quer assim, né? E se a gente tem esse conhecimento, a gente deve usar. A espiritualidade não fala para a gente não usar o conhecimento. Muito pelo contrário, a espiritualidade, os grandes sábios, os grandes mestres nos orientam a estudar cada vez mais, para a gente poder saber, por exemplo, como uma coisa como essa, né? Esse autocuidado, esse cuidado que evita vários problemas. Então, a gente tem uma ficha de anamnese, que as pessoas preenchem essa ficha, onde a gente vai dar todas as recomendações, se essa pessoa está apta ou não a consagrar a medicina, a ayahuasca, principalmente. E aí, questões também de cirurgia, várias questões nesse sentido, né? Quando a pessoa vem até mim, primeiramente, o que eu faço? Primeiro eu vou fazer essa análise da pessoa, né? Eu primeiro vejo a ficha dela de anamnese, das questões físicas, enfim, e tudo que ela vai me passar ali na ficha, eu vou saber se ela está apta ou não a poder consagrar. Depois a gente faz uma entrevista por videochamada ou presencial, se for próximo, né? E a gente conversa, tem uma conversa rápida, para eu poder ter esse primeiro contato. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Não é simplesmente chegar e ir servindo a ayahuasca para as pessoas, existe um cuidado. Márcia, vamos falar agora sobre o propósito de vida. Nem tudo na vida é só dinheiro. Eu acredito que acima do dinheiro existe a missão de servir. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que você se sente de colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem uma vida ali que está sendo transformada, que está sendo curada, sabe, que tem uma pessoa que está passando por um momento difícil e que agora está se sentindo bem, graças ao seu trabalho. Eu digo não só necessariamente na ayahuasca, mas até mesmo no geral também, porque existem várias outras terapias. Sim, a primeira coisa que eu sempre penso assim, eu estou aqui a serviço da vida. Eu trabalhei com uma terapeuta incrível, que é a Daya Natoshi, e ela dizia assim, com amor a serviço da vida, esse era o slogan dela. E aquilo ficou assim, ressoou para mim, sabe? Porque quando você está ali entregue, com amor, com dedicação, você fazendo as coisas que você ama fazer, você vê o resultado acontecer. Porque quando você empenha amor e dedicação a um trabalho, não tem o que de bom que não possa acontecer. E esse trabalho, ele é um trabalho que envolve muito amor, muito amor. Então, a primeira coisa, sempre quando eu trato alguém e que eu vejo a melhora daquela pessoa, quando eu vejo a recuperação de uma família, de alguém que estava com um problema que não conseguia sair daquilo, uma adicção ou algum outro problema como depressão, crise de pânico, ansiedade, como eu já vi, a gente é muito gratificante para mim no sentido de ver o outro bem, ver as pessoas bem, sabe? Eu tenho uma coisa forte assim que a gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio aqui para sofrer. Então agora o momento de sofrimento acabou. E essa medicina, as medicinas, as terapias integrativas, elas vêm não trazendo alívio, como a gente vê, elas estão indo muito mais profundo na raiz. Então, todo mundo hoje em dia sabe o que é psicossomático. Quem não sabe com a palavra psicossomático sabe o que quer dizer. Que é quando você somatiza as emoções, de coisas que acontecem com você no corpo físico. Então, geralmente, coisas negativas, né? A gente somatiza o positivo também, mas a gente nunca enxerga, né? Então, geralmente, a gente enxerga isso, a somatização das coisas negativas que trazem problemas na nossa saúde, sobrecarregam o fígado, sobrecarregam o pâncreas, sobrecarregam o pulmão. Então, a gente fala muito sobre isso na medicina natural, que a gente trata os órgãos, né? Tanto na medicina ayurvédica, na medicina chinesa, a gente vai tratando o funcionamento do nosso corpo físico, da nossa fisiologia, né? Então, a gente vê que quando a gente tem um problema emocional, o nosso corpo logo reage.
quando você tem um desentendimento com seu companheiro, seu namorado, com alguém, né, na parte afetiva, com um amigo, você brigou com alguém, desentendeu com alguém, o teu organismo já oscila. Geralmente as pessoas passam por alguma instabilidade física, uma dor de barriga, tem gente que dá piriri, tem gente que dá náusea, que aí tem as pessoas que têm bulimia, anorexia, que aí tem náusea, vontade de vomitar, várias outras situações de gastrites, artrites. Então tem várias questões que somatizam no físico. Se você pegar uma pessoa que tem uma sobrecarga, vamos lá, fígado, pessoa que tem muita raiva, muito fogo, então várias outras emoções que elas vão somatizando no corpo físico e que a gente vem com as terapias naturais, cuidando, tratando, né? E sempre com amor e respeito, porque o nosso atendimento, quando a gente fala o terapeuta integrativo, o terapeuta holístico, ele olha a pessoa como um todo, corpo, mente e espírito. Não tem como você separar esse ser. O ser espiritual é separado do ser físico, que é separado do ser emocional. Não tem como. Se você está angustiado, você sente um aperto no peito. Você sente onde? No físico. Se você passa por um estresse muito grande, logo dá dor de cabeça. Você sente aonde? Você vai sentindo no físico, né? Tem pessoas que têm artrite, essas fibromialgia, essas dores nas articulações, né? Então a gente tem visto muita gente que tem esse tipo de problema, né? A dor no corpo físico, essa dor física, ela é uma dor emocional que vem para o físico, porque é tão forte, tão profunda essa dor, que ela se materializa no teu físico. E aí quando chegou no físico, quando ela está no campo sutil, quando ela vem para o físico, aí a situação é bem mais complicada. Então, eu tratei uma vez uma senhora que ela tinha problema de surdez, mas ela vinha para fazer reiki, eu tratava ela com reiki, e aí ela não ouvia, tinha que falar muito perto dela e muito alto. E aí um belo dia, eu estava fazendo o reiki dela, e eu vi que o ouvido dela estava assim sujinho, né? Me chamou a atenção aquilo. Daí eu comentei com ela disse, está saindo um líquido do meu ouvido. E também tem dado uns estouros no meu ouvido. E ela começou a voltar a ouvir. O que aconteceu? Durante uma sessão, ela me narrou uma história de que foi o momento quando ela começou a perder a audição. Que ela entrou em casa, mas chegou em casa mais cedo, entrou em casa e viu o marido com uma outra mulher na cama dela. E aí ela saiu sem que eles vissem, fechou a porta, esperou dar o horário que geralmente ela chegava em casa e ela voltou para casa. E isso fazia pelo menos uns 20 anos e ela nunca tinha tocado nesse assunto. E durante uma terapia, um reiki, ela começou a falar no meio do reiki. E ela contou, ela disse, eu entrei em casa e vi aquela cena, mas ela não falou nada do que ela tinha visto, ela estava lembrando daquela cena, provavelmente. Eu entrei em casa, vi aquela cena e fiz de conta que não tinha visto nada, não deixei ninguém me ver e fui embora. Voltei só quando deu o horário que normalmente eu chegaria em casa e fiz de conta que nunca eu tinha visto nada e que nunca tinha acontecido, que não tinha acontecido nada. E ela falou isso durante uma sessão. E associamos, então, o que ela vivenciou, ela preferiu ficar surda, porque o que ela não estava ouvindo, né? Tinha um casal, né? Num momento íntimo. Então, ela não queria ter ouvido aquilo. E no momento, o que aconteceu? Desbloqueou aquilo, ela lembrou daquilo, começou a olhar para aquilo, para cuidar daquilo, né? Começou a cuidar. E aí, ela começou a voltar a ouvir. Então existe um bloqueio emocional, podemos dizer assim. Exatamente. Márcio, você falou sobre energias positivas e energias negativas. É importante também frisar que não necessariamente para você fazer alguma terapia, você deve estar passando por um momento difícil, um momento de perda. De repente você pode estar num momento muito bom da sua vida, mas você quer olhar para dentro de si, de repente buscar uma direção na sua vida profissional, financeira, espiritual. Gostaria que você falasse também um pouco sobre isso, porque muitas pessoas também associam as terapias
como por exemplo a ayahuasca, há pessoas que perderam um ente querido, que estão passando por um momento, né, um momento difícil, um trauma, enfim. Geralmente, quando a gente procura, né, as pessoas geralmente não ficam ali vivendo a espiritualidade o tempo todo. Então, quando a gente é levado a procurar, geralmente quando a gente tem algum problema, né, uma perda, como você falou, ou uma doença, alguma coisa que está te perturbando muito, você está buscando muitos recursos e já não está achando, né? Então a gente vai para as coisas mais alternativas, naturais, terapias mais profundas como a constelação, como uma vivência xamânica, uma ritualística com ayahuasca, mas você deve sim estar fazendo uma manutenção. Por exemplo, a yoga, a meditação, elas estão dentro das terapias integrativas. E é uma coisa que você pode fazer periodicamente, todos os dias. Você pode fazer os pranayamas, as respirações, que você vai mantendo. A gente trabalha muito dentro da medicina ayurvédica a longevidade. O que é a longevidade? É você viver com qualidade. Ter qualidade de vida. E para você ter qualidade de vida, as terapias integrativas, elas te dão todo o suporte para isso, né? Para você viver com qualidade físico, mental e espiritual, né? Com essa conexão com a natureza, você se conectar com você mesmo, a busca do autoconhecimento, as terapias, como a própria psicanálise mesmo, as terapias, as psicoterapias também. Então, porque a gente fala de terapia, é um todo. Você vai trabalhar, como eu estava falando, não tem como trabalhar o corpo separado da mente. Então você tem que trabalhar esse todo. E trabalhar esse todo é você trazer as terapias naturais, as terapias integrativas. Às vezes você tem algum problema de saúde mais profundo que você precisa tomar uma medicação, sim, mas você pode estar associando, por isso já chama terapias integrativas. Então, às vezes a pessoa precisa de uma alopatia, né? A pessoa que está tratando um câncer, uma doença, a doença autoimune, alguma coisa que você precisa repor, alguma coisa no teu organismo, você precisa da medicação, mas a medicação ela pode vir, ela vem a alopatia e vem a terapia integrativa junto. Então, são várias situações, não só nos momentos de crise, mas como um autocuidado. As terapias estão aí para isso, para que a gente tenha saúde e qualidade de vida. No que diz respeito à ayahuasca, é feito de ano em ano, de mês em mês? Como é que funciona isso? Então, eu vou te dar assim um olhar meu, bem pessoal, mas que algumas pessoas compartilham desse olhar. A gente falando de parte física, o chá, a substância, você pode tomar uma vez por mês, você pode tomar uma vez e ter um benefício tão forte que você nunca mais vai precisar tomar ou acha que não precisa mais tomar. Eu conheço pessoas que tomam todo final de semana. Eu conheço pessoas que tomam de 15 em 15, que tomam uma vez por mês. É como uma medicação mesmo, um então tratamento. Podemos dizer que vai do seu coração. Se você sentir o chamado para tomar a medicina, você vai. Também. Aí tem aquelas pessoas que têm o cuidado, né? Então tem o cuidado pela questão física, que não podem consagrar com muita periodicidade, ou que estão em tratamento e é aconselhável que tome uma vez por mês, né? E tem as pessoas que são aquelas pessoas assim, como a gente estava falando, né? Pessoas, você não precisa procurar ajuda só quando está passando mal. Então tem aquelas pessoas que vão periodicamente. Eu, por exemplo, eu frequento um trabalho onde eu vou para me cuidar. E nesse trabalho eu vou periodicamente, pelo menos de 2 em 2 meses, no mínimo. O ideal, sempre eu gosto de ir uma vez por mês. Mas a frequência que eu costumo ir é de 2 em 2 meses, para me cuidar, para me tratar, né? Então aí eu vou a essa cerimônia para fazer o meu autocuidado. Então é comum, por exemplo, a pessoa que vai para a ayahuasca para superar de repente um relacionamento, uma perca, como eu tinha falado antes, e ela consegue se curar daquele trauma, mas ela se sente tão bem, né, desse contato com os elementos da natureza, que nem você falou, a água, a terra, o fogo e o ar, né, porque é uma conexão com a natureza, e aí ela continua indo, podemos dizer assim. É comum também as pessoas dizerem assim, poxa, estou me sentindo bem, então vou continuar. A gente tem dentro das medicinas e dentro dessa ritualística uma filosofia de vida. As pessoas que frequentam os trabalhos, as cerimônias de ayahuasca, que ouvem os rezos, as músicas de rezo, agora a gente já tem festivais, a gente tem aí uma parte mais que a gente fala, não digo recreativa, né?
mas onde a gente traz de um lado mais lúdico. Voltado à cultura xamânica. Isso, cultura, uma coisa mais cultural, eu acho que é exatamente isso. Uma coisa mais cultural, onde a gente tem os encontros, as rodas de rezo, onde a gente vai com a família, como os festivais de música, mas de música de rezo, música devocional, como chama lá fora também, festivais de mantras, coisas que trazem as músicas, as terapias, as palestras. Então, a gente vê muitos esses festivais, estão acontecendo muito no Brasil, os encontros de rezo. Então, se reúnem os rezadores, vão rezar, vão cantar, vão confraternizar, vão fazer as terapias. Então, tem as feirinhas com os produtos holísticos, com medicina natural. Então, a gente vê essa integração. Está havendo uma integração muito grande, né? Então, a gente trazendo essa parte mais lúdica, mais cultural, então se torna algo assim, por exemplo, você vê um adicto, né? Uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que já foi viciado em algum tipo de droga. Essa pessoa não vai ir para uma rave, até assim, tem pessoas que nem gostam, né? Mas essa pessoa não vai mais frequentar certos tipos de festa e eventos. Esses eventos são eventos supernaturais que eles agregam qualquer pessoa. Acolhe, te abraça, sabe? Então existem esses encontros onde a gente traz a música devocional, onde a gente traz a música de rezo, onde a gente interage com essa parte cultural, né? E que traz o quê? Você se sente parte integrante daquele grupo. Então, esses grupos, eles têm muito essa característica. São pessoas que têm uma ideologia, que têm uma forma de viver, uma maneira, um estilo de vida, uma forma de viver mais simples, mais contato com a natureza, com mais contato com as medicinas naturais, com as terapias naturais, e pessoas que estão mais integradas como seres, falando de gratidão, de amor, de viver uma vida mais integrada uns com os outros, né, com mais empatia, com mais sororidade, então integrados uns com os outros como seres humanos em desenvolvimento. Inclusive, eu acredito que quando a pessoa vai consagrar ayahuasca, ela já começa a se sentir bem 3 dias antes, porque você já deixa de comer comidas oleosas, né? Questão da carne também. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre esse cuidado pré-cerimônia. Isso, a gente tem uma dieta pré-rito, né? Essa dieta pré-rito não é só do que você ingere, com o que você come, né? Mas também dos pensamentos, você vai se acalmando, você vai entrando num estado mais meditativo, sem álcool, sem sexo ilícito, sem estar em lugares muito agitados. É claro que você tem que trabalhar, que você tem que fazer as suas coisas, a tua rotina segue a mesma, mas de uma forma mais tranquila, com uma alimentação mais leve. Então você vai sutilizando o teu corpo físico para que o teu corpo sutil ele possa estar expandindo ali a tua consciência para você se perceber, né? Você fica tudo mais sutil quando você toma ayahuasca, você tem uma preparação, você prepara o teu corpo, você depura o teu corpo, porque você vai ingerir uma substância, o físico, e você depura também o teu campo sutil, porque quando você fica sem comer carne, quando você fica sem algumas coisas que você está acostumado, você sai da tua zona de conforto, principalmente bebida alcoólica, porque te tira um pouco do teu prumo, né? Mexe com a tua pineal, então você fica ali mais focado em você, mais alinhado, mais centrado, e aí você tem uma intenção. Essa intenção é completamente diferente. Então, você se prepara física, espiritual e emocionalmente, para que você possa ter um aproveitamento muito maior de uma cerimônia como essa. Então é interessante a pessoa que vai para a cerimônia e com a intenção também, né? Também. Seja na vida financeira, seja no lado espiritual, sentimental. Isso. Não que a pessoa vá com uma intenção específica, às vezes tem várias, né? Tem vários temas. Então, mas geralmente a pessoa que vem para o trabalho, né, ela está buscando uma ajuda para alguma coisa. Mesmo aquelas que já consagram e às vezes vêm numa cerimônia porque, eu estou precisando fazer uma cerimônia para dar uma alinhada, estou bem, mas eu estou sentindo vontade de ir, estar lá junto com os meus irmãos, confraternizando, estou com vontade de consagrar ayahuasca, para ter essa manutenção, né? Quando a pessoa vem, ela já vem
uma intenção pré-estabelecida já, normalmente. Salvo algumas pessoas que estão ali, às vezes estão muito confusas, estão com várias questões, né? Mas geralmente tem um momento que você está ali focado em você, nas tuas questões, diferentes são várias ou se é uma só. E se você está meio perdido que não tem, mas qual é a questão? A questão ela vem para você. Porque você está se olhando, você está no momento de auto-olhar, a questão ela vem. Então, geralmente tem uma questão. Márcia, pode acontecer da pessoa chegar, de repente pensando, sei lá, no relacionamento, intencionar, de repente, para uma área e a medicina te levar para outra coisa totalmente diferente que você está precisando? Pode acontecer, porque até mesmo dentro da terapia, né? A pessoa vem porque a medicina, ela é a terapeuta, né? Porque você tem ali uma conversa com você mesmo. Então, quando você toma ayahuasca, às vezes acontece, não só na ayahuasca, como eu falei, mas dentro da terapia, porque você está trazendo um olhar. Então, às vezes, por exemplo, dentro da terapia da constelação sistêmica, familiar sistêmica, né, explica muito bem isso. Bert Helling, ele explica muito bem isso. Porque, por exemplo, você vai tratar o teu dinheiro. O dinheiro está relacionado a quem? Está relacionado ao pai. Aí, o que acontece? Lá... eu tô com essa questão aqui com o meu lado profissional, com o meu dinheiro, e aí chega lá na hora do trabalho, poxa, eu vim trabalhar meu dinheiro, só veio meu pai, só veio questão do meu pai, aí, e o porquê? E aí é onde a gente vê a importância das pessoas que tomam ayahuasca ou que fazem qualquer outro tipo de tratamento, ter um acompanhamento que vai te ajudar a esclarecer aquilo. Por exemplo, eu não sabia disso. Quando eu tomei ayahuasca a primeira vez, eu estava dentro de uma cúpula de vidro com meu pai. Eram questões que eu precisava trabalhar, em que a raiz daquilo estava no meu pai. Naquela época eu não tinha conhecimento disso. Há uns anos atrás, quando eu comecei, lá mesmo naquela época, eu comecei a ter contato. Olha como é que são as coisas. Eu tive essa manifestação da conexão com meu pai, e nessa mesma época eu conheci a constelação. E o que apareceu na minha primeira constelação? Numa das primeiras, né? Uma das primeiras constelações, apareceu meu pai. Porque era o que estava ali permeando, rodeando a energia que eu precisava. A raiz daquela questão era o pai. Então acontece muita pessoa ir com a questão para o trabalho e se mostrar a outra. Por quê? Ela vai desenrolando um novelo. Vai te trazendo lá na raiz da questão. Além das terapias voltadas ao xamanismo, quais outras terapias você também trabalha? Então, dentro das terapias integrativas, eu trabalho com a medicina ayurvédica, com as massagens ayurvédicas, mais especificamente, com um aprofundamento bem grande na parte das massagens, na parte da terapia corporal, dentro da Ayurveda. Trabalho também com os florais, eu tenho um sistema floral desenvolvido por mim, com 36 fórmulas. Também dentro das terapias integrativas, com aromaterapia. Trabalho também dentro da medicina natural, né, com as limpezas, com ervarias, dentro da ginecologia natural. Trabalho com algumas questões dentro das limpezas, de liberações de toxinas dentro da Ayurveda, que são os panchakarmas, a liberação das toxinas, né? Como eu trabalho, que pode auxiliar também muito quando as pessoas vêm fazer a desintoxicação, né? Na ayahuasca, a gente direciona também para o consultório, porque a pessoa vem, a gente trata a medicina como um tratamento, né? Então, dentro dos tratamentos que eu faço com as terapias integrativas, eu integro a ayahuasca. Então, tem um momento que, se a pessoa está apta, e se a gente vê que é necessário, ela vem para uma cerimônia de ayahuasca. Às vezes, as pessoas da cerimônia vêm para a terapia, as pessoas da terapia vêm para a cerimônia, porque é onde a gente traz a integração das terapias. Existem também os games de cura, né, que hoje são tratados como games de cura, que a gente tem um muito antigo, que é uma Halila, que tem em torno de 5.000 anos. Então, a gente faz a leitura do campo da pessoa, né, através de uma ficha de anamnese, essa ficha mesma da ayahuasca, é uma ficha de anamnese, não é nenhuma adivinhação, não é nada disso. Através dessa ficha de anamnese, a gente vê qual o tipo de tratamento, o tipo de terapia que é adequado para cada pessoa.
Então, às vezes eu posso abrir um Mahalila, que é um oráculo, mas ele é um oráculo de orientação. Eu posso usar um tarô com a leitura do arquétipo junguiano, eu faço o tarô terapêutico. Então, dentro do tarô terapêutico, você faz uma leitura do arquétipo da pessoa, do que ela está vivenciando, do que vai acontecer também, né, claro, mas ele é muito mais uma leitura muito arquetípica, né? Também a gente tem como orientação o pêndulo, que a gente faz a leitura do campo eletromagnético da pessoa, a própria leitura dos doshas dentro da Ayurveda. E aí, através desses diagnósticos, a gente vai direcionando o tipo de terapia que a pessoa vai fazer, integrando elas, né? Por exemplo, eu vou fazer uma massagem ayurvédica com uma terapia com cristais e um reiki. Isso vai ser o indicado para essa pessoa. Essa pessoa aqui, eu tenho umas massalas que são necessárias ela tomar, uns chás, as orientações, um escaldapés, então as orientações dentro das medicinas naturais, das ervarias naturais. Tem uma outra pessoa que ela tem uma sobrecarga, pessoa que é muito irritada, muito raivosa, muito energética, que está num momento de muita sobrecarga, a gente tem que levar ela para a mata, porque vamos descarregar a eletricidade estática desse ser, né? Vamos conectar ela com a terra, e aí ela vai se acalmar, vai se abrandar, vai entrar no ritmo da terra. Tudo é energia, né, Márcia? Exatamente, porque imagina assim, você pega uma pessoa super estressada, bota no meio da mata, bota os pés descalços, porque tem uma frequência à terra. Se você está no meio do mato, o passarinho cantando, o fogo, agora que está frio, você sente o calorzinho do fogo, da fogueira, tudo isso é sensorial. Você traz o corpo dessa pessoa para as sensações. E o que acontece com ela? Ela se aterra. E aí você fala que isso é energia dos elementos. É a sensação, é o teu campo sensorial sendo trabalhado. Então não é só uma coisa, é só uma coisa do espiritual. É uma conexão do todo. Então a terapia integrativa, holística, é isso, o holos, o todo, a integração da parte energética com a parte física, com a alopatia, com a energia, com o rezo. Então é uma integração de vários elementos que fazem o quê? Aí é o que eu falo, pessoas que têm um traço, um estilo de vida, uma forma de viver, suas crenças, sabe, os seus credos. Então isso está característico de um grupo de pessoas que buscam esse tipo de terapia. Interessante que a pessoa ela vai interagir, né, podemos dizer assim, com aquele elemento. Vou até citar um exemplo aqui, por exemplo, a aromaterapia. Tem cheiros que te deixam mais tranquilos, tem cheiro que te deixa mais animado. E eu queria até que você falasse também sobre isso, né? De repente deve ter algum cheiro que você vai sentir que vai te dar aquele sono, aquela vontade de dormir. Fale um pouco sobre isso também. Então, a gente usa muito até a aromaterapia, dentro de todos os atendimentos eu uso a aromaterapia. Né? Na massagem a gente usa um óleo essencial, no ambiente onde a gente atende a gente tem um aroma, quando a gente vai fazer as cerimônias tem um aroma ali que a gente trabalha com um aroma específico para manter a harmonia daquele espaço, porque é exatamente isso, é o sutil, ele vem para o teu sistema límbico, teu sistema nervoso central, ou através da corrente sanguínea, quando você aplica, né, a aromaterapia, um olhinho, um cheirinho que você vai botar com um perfume natural, a gente fala sobre o perfume pessoal, né, a gente cria um aroma que é próprio para o tratamento daquela pessoa. E então ela vai sentir um aroma que vai trazer a sensação que ela precisa. A pessoa que tem ansiedade pode usar os cítricos, pessoa que é muito ansiosa, que tem pânico, que tem ansiedade, usar os cítricos. Ele é sempre o certo. Ele não vai errar nunca. Porque o cítrico ele traz a sensação de bem-estar, sabe? De frescor. Pega um capim-limão, é uma laranja doce. Então tem aquela coisa, o cítrico, o doce, né? Então ele vai te trazer a sensação de bem-estar. Você pega uma pessoa que é muito desaterrada, bota uma copaíba, o cheiro de madeira, né? Aquela coisa mais terra, mais... vai te trazer com mais aterramento. A lavanda, para trazer a calmaria, criancinhas agitadas, a gente bota uma lavandinha para trazer, para dormir, a lavanda ajuda, né? Então, salvo alguns casos que a gente, claro, tem que tomar algum cuidado, né? Mas para casos específicos mais profundos, a gente está falando assim de uma forma mais superficial, né? Mas existem tratamentos, por exemplo, de aromaterapia para autismo, para doenças autoimunes, né, que são aí tratamentos mais profundos. Muito interessante, porque assim, você está passando por um shopping, passa em frente a uma loja, nossa, que cheiro agradável, né? Você se sente bem com aquele cheiro.
Assim como de repente você pode chegar na casa de alguém que é fumante, aí dizer, nossa, que cheiro forte de cigarro, né? Agora você imagina você procurar uma profissional para preparar o cheiro ideal que você precisa para você lidar com a situação. Seja com insônia, seja de repente, sei lá, para você se sentir mais disposto também, o estresse, enfim, né? Então, tem óleos como para você despertar, a hortelã, manjericão, alecrim, o óleo da alegria também, e que trabalha outras questões também. Tem óleos que trabalham a digestão, tem óleos que trabalham dor, que tratam a dor, né? Então, principalmente pessoas que têm fibromialgia, que eu trato muita gente, eu falo sempre na fibromialgia, porque para mim é uma coisa assim, a pessoa vive com dor 24 horas por dia. Eu fiz uma indicação de um óleo para a pessoa, usei assim, eu disse, quer experimentar? Estava durante uma vivência, a pessoa experimentou o óleo, ela disse, ai não quero esse negócio. Aí as pessoas diziam assim, eu sou muito alérgica, que é uma visão que as pessoas têm, né, que cheiro vai trazer alergia. Não, um óleo essencial, 100% natural, orgânico, ele vai muito pelo contrário, vai trabalhar, às vezes você pode tratar com um óleo específico para as alergias, né, para as rinites, sinusites. E você tem assim, então a pessoa às vezes tem essa visão, aí a pessoa disse assim, não quero não, deixa, experimenta, vê se você gosta. E ela usou, e ela disse assim, olha, é incrível, porque há anos eu vivo com essa dor, e há meses eu não consigo me livrar. Eu não fazia meses que eu não conseguia aliviar essa dor, eu usei o óleo e a dor aliviou. Interessante que, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que tudo isso são práticas de medicinas naturais. Não tem assim nenhuma alteração, podemos dizer, né? Nada químico. Contraindicações. Nem contraindicação. Nada disso. Tem os cuidados, né? Apenas isso, a gente tem que ter os cuidados. E é como eu disse, né? As pessoas que buscam as terapias integrativas, elas estão buscando se cuidar, né? E geralmente são pessoas que estão buscando o autoconhecimento. Porque a pessoa, quando ela começa a buscar o amor próprio, a autoestima, ela busca a espiritualidade, ela busca esse autocuidado, né? Então, aí ela busca através do quê? Da conexão com a natureza, da conexão com boas energias, com coisas que te levam a edificar, a crescer, a prosperar, a atrair coisas boas. Por exemplo, uma pessoa hoje que foi dependente químico, que fazia muitas coisas, estava sempre em bar, bebendo, isso e aquilo. Você vem para um universo das terapias integrativas, você vem para um universo xamânico, você tem ali um mundo de realização, de alegria, porque você fica preso num mundo material onde a realização só está na festa, só está no tomar cerveja, no churrasco do final de semana. Não que isso não seja normal também, mas a pessoa fica presa somente àquilo, né? E a realização dela, a alegria dela está relacionada àquele tipo de diversão, de compartilhamento, de confraternização. E aí você vê assim, quando a gente vai para os trabalhos de rezo, você vai para as reuniões de rezo, para esses festivais, você vê que não tem nada a ver, que as pessoas a gente dança, se diverte, canta, não precisa tomar cerveja, não precisa se drogar, sabe? Então você vê que é um universo, você tem realização em conexão com a natureza, em conexão com a alegria, com a conexão com o ser divino, sabe? E aí você se enxerga espelhado no teu irmão como ser divino. Estou feliz aqui com essas pessoas nesse lugar, em conexão com a natureza. Você começa a despertar o amor verdadeiro, sabe? E as pessoas, eu vejo assim, que as pessoas estão precisando, nós estamos precisando de muito amor, é o que a humanidade precisa. E tem muitas pessoas que nesse momento, Márcia, estão passando por um momento difícil, né? E muitas das vezes acha que chegou ali no fundo do poço, ou que de repente não tem mais esperança. É por isso que existe a importância desse trabalho também, né? Também, né? Porque quando você está só, né? Você está ali vagando no deserto. E aí quando você vê que tem várias pessoas que também se sentiam vagando no deserto e agora estão juntas
num propósito, com uma ideologia, um pensamento. Você vê assim o compartilhar. Você encontra uma pessoa, você está num momento desse, numa reunião, né, quando os trabalhos são em grupo, você está ali numa reunião, você se identifica com a história do outro, porque aí também tem as partilhas, né, que não nada mais, nada menos que uma terapia em grupo, e que é onde dentro do xamanismo a gente fala o bastão da fala, a gente junta num círculo, numa roda, e cada um vai falar da sua experiência, o que está buscando, o que está fazendo ali. Então isso não deixa, é uma terapia em grupo, você abrir a escuta e a fala, você falar e ser ouvido. E aí nesse momento que você abre, né, que você compartilha com as pessoas num grande grupo, você vê que todo mundo ali tem um propósito, todo mundo ali é igual, a gente está falando de igual para igual, a gente está falando de ser humano para ser humano, e todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem os seus defeitos, e o que a gente está fazendo? Nós somos seres humanos em construção, e é isso que a gente veio fazer aqui, nos reconstruir, não é? E aí você enxerga, você está no grupo, você diz, poxa, olha só, esse ali passou por uma situação parecida, esse ali está passando, e eu estou aqui nesse momento, aqui agora. Então a gente olhar muito para o agora, né? A terapia integrativa, a psicoterapia, as terapias quânticas, as medicinas naturais, elas trazem tipo, aqui e agora, para esse momento do olhar, eu aqui e agora, o que o meu ser necessita, o que o meu ser de dentro necessita, o que o meu espírito necessita, o que a minha alma necessita, o que o meu corpo físico quer, precisa nesse momento. E é você se nutrir disso tudo que você precisa. A dificuldade que a gente tem é que às vezes a gente não sabe o que a gente precisa, né? E eu imagino que às vezes a pessoa está ali ouvindo outras pessoas falar, deve estar pensando assim, a minha história é muito forte, é muito impactante. E às vezes lida com histórias mais fortes de pessoas que passaram por momentos mais difíceis ainda, mas que estão conseguindo superar. Exatamente. E aí você vê que você não está sozinho, né? Conseguiu superar aquilo. Poxa, se ele conseguiu superar aquilo, eu vou conseguir também, estou conseguindo. E aí isso dá um estímulo, dá uma força, é uma mola propulsora, sabe? É uma engrenagem que faz vibrar. E vibra onde? Vibra no coração. Porque reverbera no seu coração. Aquilo que a outra pessoa traz para você, da vivência, da experiência dela, reverbera no seu coração. E aí quando reverbera no coração, vai reverberar em todas as suas células. Que isso é a física quântica. Então, se você vibra alguma coisa, ela vai reverberar em todas as suas células e o teu corpo vai vibrar positivamente. Então, às vezes, não tem aqueles doutores da alegria? E eles não vão nos hospitais, isso ajuda na recuperação das pessoas. Sim. Então, você vê que é todo um conjunto. E aí você está num grupo, aquilo reverbera, não só para você, nas suas células, mas reverbera em todo o grupo. E qual é o conselho que você dá para quem está nos assistindo e ainda tem um certo receio de fazer algum tipo de terapia, por exemplo, a ayahuasca? Então, eu falo para essas pessoas, ouça o seu coração. Se você ouvir o chamado, siga esse chamado. Todo mundo tem o seu momento. Às vezes tem pessoas que a gente diz assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Isso é uma frase muito tradicional do Daime, da ayahuasca. Então a gente pensa por quê? Às vezes a pessoa tem alguma questão que faz com que ela pense, né, em tomar ou não tomar esse chá, em consagrar ou não consagrar essa medicina. Então o chamado ele vem primeiramente do coração. Depois a gente vem para a parte técnica, teórica, científica, com todas as explicações, com a leitura da sua biologia, mas o chamado primeiro ele vem aqui, ó, ele toca no coração. Ok, estamos chegando já ao finalzinho da nossa entrevista, Márcia, mas antes eu gostaria de fazer uma brincadeira com você. Eu vou citar algumas palavras e você vai dizer qual o significado dessas palavras para a sua vida. Vou começar com a palavra Deus. Deus para mim é o eu superior, é o que nos traz a consciência de olharmos para nós mesmos. Família. Família é amor. Trabalho. Trabalho é dedicação. Para mim, o trabalho é a minha dedicação na minha vida. Propósito de vida. Propósito de vida, autoconhecimento, expansão de consciência, levando sempre amor, levando sempre
o conhecimento. Um desejo do seu coração. Ser feliz, sempre. O desejo do meu coração é ser feliz e ver todos ao meu redor felizes. Ok, então foi um prazer conversar com a Márcia. Márcia, gostaria de parabenizar você Gratidão. pelo belíssimo trabalho. Gostaria que você deixasse também o seu contato, né, para quem se interessou pelo tema, de repente ouviu e falou, poxa, eu estou precisando conhecer alguma terapia dessa que foi citada. Como é que pode entrar em contato com você? Então, vocês podem me achar lá no Instagram, Márcia Oliveira Terapias, onde eu falo, né, lá no meu Instagram sobre todo o meu trabalho, inclusive os ancoramentos e as orações que a gente faz semanais lá. Vocês vão ver muita informação lá. Lá vocês vão saber tudinho sobre o meu trabalho. Me ajude a ajudar minhas emoções, meus sentimentos e intenções. Eu quero a luz na minha vida. Eu quero a luz no meu caminhar. Ok, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Esse foi Diego Bino para Lully FM e para Rio TV 21. Grande abraço! Você ouviu na Lully FM Diego Bino Entrevista.